Programa Fala Doutor. Oferecimento Hospital Decós. Cuidado em cada detalhe. E olha, o Instituto Nacional de Câncer estima, gente, que anualmente surjam cerca de 11.300 novos casos de câncer de bexiga no nosso país. Sabia disso? Um dado altamente preocupante. Ainda de acordo com o INCA, o nosso estado tem projeção de 570 casos anuais. É um número muito significativo. E a doença é mais comum entre nós homens, sabia? Eu não sabia. Esse mês ocorre, então, a campanha de conscientização sobre o câncer de bexiga, conhecida essa fase do ano como Julho Roxo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora, meu querido amigo, conheço da competência e do trabalho dele, volta e meia estou fazendo consulta com ele, até por telefone, né? Urologista e cirurgião robótico, Dr. André Yoshi. Ele vai conversar com a gente agora nesse momento. Dr. André, que bom revê-lo, como é que tá? Tudo bem, certo. Doutor? Muito bom dia. Tudo em paz? Com bom certeza. Dia. Tudo certinho? Muito bem. Vamos para as perguntas então, doutor? Claro. Vamos lá, doutor André. O Carlos Pereira, doutor, do bairro Bugio, aqui da nossa capital. Ele pergunta, doutor André, sangue na urina pode ser um sinal, já um sintoma de câncer de bexiga, doutor? A presença de sangue na urina é o principal sintoma, na verdade. Ele representa 80% do principal sintoma do câncer de bexiga. 80%? Agora, 80% dos pacientes descobrem que tem câncer de bexiga através da presença de sangue na urina. Porém, infelizmente, a presença de sangue também pode ser relacionado a outros problemas, né? Infecção urinária, câncer de próstata. Então, a presença de sangue na urina, além de assustar, liga um sinal de alerta para que esse homem ou essa mulher procure um atendimento médico com uma certa brevidade. Já é uma sinalização preocupante então, né, doutor? Com certeza. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta da Bela Silva, do bairro Santa Maria, Aracaju. Ela pergunta para nós, doutor André, o aumento da urgência para urinar também pode indicar a doença? Existe uma quantidade considerada normal de vezes para urinar por dia? Considero uma pergunta realmente curiosa dela, hein, doutor? Com certeza. O aumento da frequência urinária também está associado à presença de algum problema no aparelho urinário, entre elas o câncer de bexiga. A frequência urinária vai depender também do quanto de água que a pessoa vai ingerir, né? Então, se a pessoa se hidrata bem, naturalmente ele vai urinar mais. Agora, se a pessoa começa a ter uma mudança do seu padrão urinário, ou seja, ele urinava com uma certa frequência e essa frequência aumentou, aí sim, independente da mudança, né, de seu hábito, então aí liga um novo sinal de alerta para que ele procure também um atendimento médico. Uma outra sinalização também, né, doutor? Exato. Vamos elencando aí os sinais, são importantes. O Genivaldo Santos é de Nossa Senhora do Socorro. Ele pergunta quais são os principais fatores de risco, doutor? A gente tem para o câncer de bexiga, né, infelizmente, o tabagismo é o principal fator de risco, além da exposição a algumas substâncias químicas, né? Então, quem trabalha em indústria têxtil, em indústria química, deve usar sim as máscaras e os fatores de proteção justamente para minimizar essa exposição. Agora, principalmente aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm o hábito de fumar, procurar um especialista para tentar diminuir ou até eliminar esse vício que pode fazer tanto mal a essa pessoa. Que é terrível, né? O fumo, né, doutor? Vamos para a próxima pergunta agora da Beatriz Carvalho. Ela é aqui do bairro Farolândia de Aracaju. Como é feito o diagnóstico do câncer de bexiga? Nos pergunta Beatriz. O câncer de bexiga ele pode ser detectado através do exame de rotina, né, quando o paciente faz um exame de ultrassom sem a presença de sintoma e é detectada uma lesão na bexiga, ou aqueles pacientes que procuram o atendimento médico por conta de um sinal, né, principalmente o sangramento ou a presença de sangue na urina, e aí é realizado um exame de rotina de imagem, pode ser exame de ultrassom, tomografia, ressonância, ou a visualização direta através de uma câmera que é introduzido no canal urinário chamado cistoscopia. Então esses são os principais métodos, né, que a gente utiliza para diagnosticar e detectar essa doença que
diagnosticado precocemente, ele tem uma alta taxa de cura e controle da doença. E quando os exames preventivos são importantes, né, doutor? Como facilita? Imagina, você se antecipa e você pode, né, já iniciar o tratamento num estágio bem inicial da doença, doutor? Com certeza. Essa é um dos objetivos, né, da campanha, justamente conscientizar as pessoas a procurar atendimento médico para que o diagnóstico seja feito de forma precoce e assim oferecer um tratamento adequado e com uma maior probabilidade de cura e controle da doença. E o tão importante essa campanha desse mês todo. Muito bom. Joaquim Tavares, da Barra dos Coqueiros, ele nos pergunta assim: quais são as formas de prevenção da doença? Falava agora há pouquinho, doutor André, sobre a prevenção. Quanto é importante você ter essa informação? Como é que eu me previno? Como é que eu me cuido diariamente? Como é que eu busco essa qualidade de vida, né, doutor? Com certeza. Você tocou num ponto importante. A qualidade de vida é fundamental. Então, a gente vai sempre orientar e procurar ter hábitos de vida saudável. O primeiro, abandonar o vício do tabagismo, que já, além de problemas pulmonares, a gente viu aqui que pode causar problemas no aparelho urinário. A realização de atividade física regular, o combate à obesidade e uma alimentação saudável também são principais fatores de proteção, não só contra o câncer de bexiga, mas contra outras doenças também. Então, a conscientização de que a gente tem que ter sempre e procurar hábitos de vida sempre saudáveis. Uma coisa que eu estava observando também, doutor, eu estou acompanhando o tratamento de uma pessoa no que se refere ao alcoolismo, né? Dependentes de álcool e tal, se livrando desse vício terrível. O álcool também é prejudicial nesse caso? O excesso do álcool? O excesso de álcool, na verdade, o álcool está relacionado muitas vezes à combinação com outras drogas, né? Diretamente em relação ao câncer de bexiga, ele não tem relação, mas o álcool está relacionado, por exemplo, a tumores do trato gastrointestinais. Então, também é um hábito, né, que em excesso pode prejudicar bastante, não só em relação ao câncer, mas também outras doenças, né, que a gente tem conhecimento, como afetar principalmente a saúde do fígado, né, que é importante também no equilíbrio da saúde do nosso corpo. Perfeitamente. Doutor, a próxima pergunta agora temos de São Cristóvão, Maicon Pinto. O Maicon pergunta: quais são os tratamentos disponíveis para essa doença, doutor? O tratamento vai variar de acordo com o grau da doença, o estágio da doença e as condições de saúde do próprio paciente, né? Então, a gente vai desde cirurgias que retiram apenas a lesão, até cirurgias maiores em que todo o órgão, a bexiga, é retirado. Então, além disso, a gente dispõe de outros tratamentos paralelos, combinados, como o uso de medicamentos quimioterápicos para combater e controlar a doença. Perfeitamente, doutor André. Próxima pergunta para a gente fechar. Vamos trazer agora o questionamento do Wesley Pereira, do bairro Coroa do Meio, Aracaju. Uma ótima pergunta. O câncer de bexiga tem cura? Quais são as possibilidades de cura, doutor André? Com certeza. Isso aí é uma pergunta muito importante e para trazer até tranquilidade, né, para aquelas pessoas que eventualmente têm o diagnóstico. Aracaju, Sergipe, na verdade, ele pode ter até mais de 500 casos em um ano. E esses pacientes que têm o diagnóstico, eles vão ser submetidos, né, a alguns tratamentos, como a cirurgia, e essa cirurgia pode ser curativa. Um principal fator, né, que leva a essa possibilidade, novamente, é o diagnóstico precoce. Então, a qualquer sinal, né, de alteração no seu corpo, a gente recomenda sempre que ele procure um médico para poder fazer a avaliação adequada, né, e diagnosticar precocemente a doença, o que aumenta muito a chance de cura dessa doença. E por isso, né, gente, só para a gente concluir, esse trabalho, doutor André, esse nosso quadro Fala Doutor, é tão importante. Você precisa ser alertado, você precisa obter essa informação a mais qualificada. E eu digo, faço até o depoimento, acompanho o doutor André há muito tempo, já o entrevistei em várias situações, o acompanho pelas redes sociais também, o quanto é importante você se informar corretamente e se prevenir aproveitando esse mês de julho. Doutor André, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, a gente agradece demais a sua contribuição. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, né, da gente trazer essas informações ao público em geral, e uma satisfação muito grande estar aqui presente. Satisfação é nossa. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado, meu